Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos ver uma palavra de Pedro que fala de piedade, conhecimento, virtude, promessas, diligência, ciência, temperança, paciência. Essa palavra está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1. E a palavra do Senhor nos diz que este apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, antes pescador, aumentou em ciência e conhecimento a sua inteligência. Foi um homem que adquiriu sabedoria por andar com Jesus Cristo. Pedro era bruto, indouto. Era um homem que o que ele sabia fazer era somente pescar. E nós vemos no decorrer da vida de Pedro uma capacidade enorme dada pelo Espírito Santo, cumprindo-se a palavra que diz que Deus capacita o não capacitado. E aos que convosco alcançaram essa fé, diz Pedro nesta carta, igualmente preciosa para a justiça do nosso Deus. Pedro começa a falar com palavras de conhecimento que ele não tinha antes. Eu lembro de uma certa feita que Jesus Cristo falou para Pedro: lança a tua rede do outro lado. E ele tinha tentado pescar peixe a noite toda. E aí, Senhor, nós não pescamos nada a noite toda, mas segundo a tua ordem, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E ele lançou novamente a rede. E quando nós obedecemos a Deus para lançar a rede, quantas vezes forem necessário, nós vamos aprender um princípio chamado de obediência. E pela obediência de Pedro chega a um conhecimento grandioso no Espírito Santo. Pedro, ele não tinha esse conhecimento em Cristo. Pedro, ele não sabia dessas coisas. Mas por conviver com o Mestre, por ser seu discípulo direto, por ser o responsável pela edificação da igreja, por ter pago um preço de andar com Cristo, de até mesmo se arrepender nas horas certas, ele mostrou humildade diante de Deus, e a Bíblia fala que Deus levanta a todo o humilde e abate a todo o soberbo. E Pedro reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começa a passar essa graça e essa paz multiplicada em conhecimento de Deus para nós. Porque esse conhecimento de Pedro nos ajuda a crescer dentro da igreja do Senhor. O conhecimento, ele é passado. Na verdade, o conhecimento, além de ser passado, ele também é buscado. Pedro resolveu buscar a este conhecimento. Um conhecimento que vinha de Cristo, um conhecimento que vinha do Espírito Santo. Ele resolveu pagar este preço para buscar o conhecimento de Deus na sua jornada, através do joelho, através da oração, através do jejum, através da obra, porque fé sem obra, ela é morta. E na verdade, ele fala que o divino poder de Deus dá tudo a respeito da vida. O conhecimento de Deus, ele acrescenta a piedade. E essa piedade que nós temos em Deus, ela vem pelo conhecimento daquele que nos chamou da sua treva que você vivia para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Porque esse conhecimento nos é dado por causa da glória e da virtude do próprio Deus. A Bíblia diz que quando Deus fala que Ele faz o querer e o efetuar, nós temos que entender que Deus faz o que quer. Em Isaías 43, ele fala que todas essas coisas Deus faz para a honra e glória do seu próprio nome. Ele não faz por nós. Ele faz porque, na verdade, nós honramos a Ele. Como diz a palavra, eu honro a quem me honra. Essas coisas nos são dadas gratuitamente. E elas são preciosas e são grandíssimas. O apóstolo Pedro, ele fala claramente que nos é dado gratuitamente as coisas grandes e preciosas das promessas do próprio Deus em nossas vidas neste capítulo. Para que por ela nós venhamos a ser os participantes
dessa natureza divina. Quando nós cumprimos algo aqui na terra, nós temos que entender que nós estamos de olho em algo celestial. Porque a palavra do Senhor nos diz que primeiramente as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Então, para que nós sejamos os participantes dessa natureza divina, nós temos que nos ocupar a nossa mente naquilo que é certo, naquilo que é correto. Nós não podemos deixar estas coisas escapar das nossas mãos por causa de uma corrupção ou por causa de uma concupiscência humana que há neste mundo. Não podemos deixar nos induzir pela nossa mente, esquecendo o joelho, esquecendo a oração, esquecendo a palavra de Deus, esquecendo o buscar para ser capacitado em Cristo. Nós não podemos ser negligentes quanto ao ofício, quanto ao oficialato. Se Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, nós temos que entender que chamado é esse. O chamado está no ajudar. Eu tenho que participar de alguma forma na casa do Senhor. Ou eu vou ser um mantenedor da obra para fazer com que a obra cresça e vou cuidar da minha vida secular, ou eu vou ser um oficial da casa de Deus e vou cuidar da minha vida secular e fazer aí uma obra mista. Uma hora eu estou na minha vida secular, outra hora eu estou na obra, dando um tempo para a obra. Ou eu vou de ofício para a casa do Senhor e eu vou ser assalariado pelo próprio Deus. Isso no caso dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, das bispas, amém? Das mulheres de Deus, das missionárias de campo. Tem que orar a Deus, Mateus capítulo 20, e falar: Senhor, o Senhor assalaria os seus trabalhadores, então mantenha a minha casa. Mas na verdade essa ciência e esse conhecimento a respeito da obra e a respeito do que eu devo fazer ou não, isso só vai me ter e vir esta consciência quando eu estiver no joelho, no jejum e na oração. Eu tenho que buscar primeiro essa capacitação para mim não sair fazendo coisas que não tem nada a ver. Se você é empresário, permaneça na sua posição de empresário. Se você é obreiro e trabalha fora no seu serviço, continue desta forma, fazendo de uma forma mista, tanto na vida secular como na vida da obra de Deus. Você não pode ser demasiadamente louco e largar tudo dizendo que vai servir a Deus e daqui a pouco você não tem um chamado e aí você acaba perecendo na sua caminhada cristã porque tomou uma atitude desesperada na sua vida, pensando que estava indo pela fé e na verdade você estava indo movido por uma seta. Tem que saber a hora certa para vir à presença do Senhor. Tem que ter diligência para estas coisas. Nós temos que pôr a nossa diligência com toda a vontade de fé e virtude da parte de Deus, desse poder que gera a ciência do que fazer ou não, que gera a inteligência para agir neste mundo. Esse joelho que você vai colocar na presença do Senhor, ele vai gerar virtude em você, poder de Deus. E essa virtude, ela vai gerar uma ciência, uma temperança, um domínio próprio. Vai ter domínio próprio, vai ter paciência para esperar no Senhor. A Bíblia fala que nós temos que ter esta situação de paciência, de domínio próprio e de temperança para que isso tudo venha gerar piedade, amor pelas vidas, amor pelo Evangelho, amor pelas coisas de Deus, amor por tudo aquilo que Ele coloca na nossa frente. E essa piedade que nós vamos pregar até mesmo o Evangelho para outras pessoas, tem que ser com um amor fraternal, um amor de irmão para irmão, um amor de pai para filho, um amor daquele que quer ver a capacitação do povo de Deus, que quer até mesmo cumprir o discipulado de Marcos capítulo 16, que diz: ide e fazei discípulo. Paulo falou: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é soberba. Se eu tenho uma vontade de servir a Deus, e se eu sirvo a Deus, e se eu sigo a Deus, e se eu estou de forma correta na presença do Senhor, tentando todo dia permanecer na presença do Senhor, as pessoas que vão me ver lá fora vão entender que Deus está comigo e vão querer seguir nesta caminhada, ajudando nessa grande obra.
Um verdadeiro líder é aquele que tem a capacidade de formar liderados. Essa é a inteligência da igreja. É multiplicar os seus membros da mesma forma que há no altar. Da mesma forma dos que foram formados e estão sobre o altar. Então, nós temos que ter esse amor fraternal e essa caridade de nos doar, mesmo trabalhando, pregando o Evangelho dentro de um princípio de sabedoria, porque nós não podemos lançar pérolas a porcos, a pessoas que vêm contra o Evangelho, a pessoas que são contrários à obra de Deus, a pessoas que são de seitas e que são maldosas de coração. Agora, nós temos que pregar para todo bruxo? Tem que pregar para todo agoreiro? Tem que pregar para todo o macumbeiro, espírita, idólatra? Tem que pregar para esse povo? Tem que pregar para os ímpios? Tem. Mas se ele ficar escarnecendo demais, por que eu vou pregar para uma pessoa que não dá ouvido? Eu tenho que começar a pregar e o próprio Espírito Santo tem que mover o coração daquela pessoa para ouvir. Eu tenho que fazer uma comunhão de pregação com o próprio Espírito Santo. E falar, Espírito Santo, é para mim pregar para aquela pessoa? Então o Senhor me capacita e capacita ela a ouvir. Porque se ela não ouvir, como vou pregar se o Senhor não capacitar? Se Deus capacita o não capacitado, na hora certa Deus vai te mover. Pode ser o pior bruxo do mundo, mas se Deus estiver no negócio, Ele vai ouvir você com o princípio da autoridade da vida cristã. Porque se o Espírito Santo está em nós, maior o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. Nós temos que se mover com essa abundância das coisas de Deus e abundar nestas coisas, ser ricos, ser prósperos, ser cabeça, não ser cauda. Mas nós, antes mesmo de ter essas coisas, nós temos que passar por essa paciência, temperança, virtude, ciência, diligência. Nós temos que ter este domínio próprio em Deus, porque senão Deus não nos entrega aquilo que é nosso por direito. Então, nós temos que deixar de ser ociosos, impacientes. Pessoa ociosa é uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa que não corre atrás daquilo que é de direito. Ela é estéril por natureza e ela nem busca sair dessa inércia, dessa parada, dessa letargia. Ela nem procura sair dessas coisas. Ela todo dia faz a mesma coisa, ela não se esforça. Você acha que Deus tem prazer nisso, meu amado? Você acha que Deus tem prazer de uma pessoa que não se esforça? Que fica esperando uma promessa, sendo que o reino de Deus é tomado por força, por violência, sendo que as portas se abrem para aquele que está na correria do dia a dia, seja na obra, seja na vida secular. Você tem que se mover no mundo espiritual para que Deus te dê alguma coisa. A bênção do Senhor, eu vejo crentes que passam anos sem receber nada. Mas por quê? Porque ele entra numa fé falsa. Ora, a fé sem obras ela é morta, a fé sem ação é morta. Então, esse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aqui na igreja Reino de Jesus Cristo, é diferenciado. Aqui nós estamos pregando para a capacitação de um povo que será grande sobre a terra. Nós não estamos pregando aqui para qualquer um. Tem pessoas que acham a palavra dura, mas é porque não quer andar debaixo da bênção do Senhor. Porque aqui é ensinado como andar debaixo da bênção do Senhor. Pois aquele em que não há estas coisas do conhecimento da parte de Deus, anda como cego deste mundo, nada vendo. Amém? Ele vê e enxerga uma miragem ao longe, mas quando chega perto não é nada, se ele não buscar no joelho, se ele não buscar na comunhão com Deus, se ele não buscar diante do Senhor. Tem gente que só fica esperando no pastor. Ei, pastor está aqui para te dar conselho, pastor está aqui para te ensinar a caminhar, pastor está aqui até mesmo para revelar os caminhos que você deve andar. Pastor, ele só é para te cobrir debaixo de uma unção, e se você fizer conforme é falado, você será chamado de bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que segue os conselhos daquele que anda em conhecimento de Deus. Você não pode andar de qualquer jeito, como se esquecendo da purificação dos seus erros.
Você tem que corrigir os seus erros dia a dia. Você não pode andar debaixo de pecado sempre. Você tem que deixar o mundo e seguir a Cristo em espírito e verdade. Mesmo vivendo no mundo, você tem que ser luz e não pode ser trevas. Portanto, meus irmãos, vocês têm que procurar fazer essas coisas cada vez mais com zelo. Procurar fazer essas coisas firme na vossa vocação e na vossa eleição, que você foi chamado por filho em Jesus Cristo de Nazaré, e que você foi abençoado com toda sorte de bênção para servir a um Deus grande. Porque você fazendo isso, você não vai tropeçar, não vai andar tropeçando de um lado para o outro. Você não vai andar como um cego que cai num buraco e daqui a pouco está caindo no mesmo buraco outra vez. Você não pode cair nas mesmas coisas sempre. Eu falo isso para o seu crescimento. Eu falo isso porque o objetivo do ensino é enxergar uma bênção para a sua vida. Quando eu falo isso é porque eu estou enxergando que na sua vida haverá bênção. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do eterno Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você segue estas coisas, você vai ser grande. E o Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré vai te deixar em uma posição de honra. Por isso, não deixa sempre alguém tomar de conta e as rédeas da sua vida, porque as rédeas da sua vida e a direção da sua vida é você mesmo quem faz. Então, se alguém te exorta ou fala coisas para que você faça, e se essa exortação, e se essas coisas que está sendo mandado fazer é coisas certas e corretas em Deus, que mal há nisso? Qual é o mal que há no ensino, no ensinar? Por acaso está sendo eu maldoso em te ensinar essas coisas? Por acaso sou eu aqui o carrasco da história querendo te ensinar o que é certo? Você tem que entender. Você tem que saber dessas coisas para que seja isso confirmado no tempo presente e debaixo de um princípio de verdade no seu coração. Porque é um coração sincero e contrito, Deus não vai rejeitar nunca. Então, se você é capacitado para andar diante do Senhor em espírito e verdade, você vai ser chamado eleito do Senhor. E Deus vai te ter por justo. Então, o objetivo é você andar debaixo da justiça de Deus, enquanto você estiver debaixo da unção de um tabernáculo, de uma casa do Senhor, de uma igreja, de um pastor que é chamado de terra fértil, e não de espinho, ave de rapina, ou até mesmo de pedra, que é duro de coração. Então você tem que despertar a sua mente, a sua consciência para essa admoestação, para essa inteligência de ensino, sabendo que você brevemente há de deixar essa casa de oração para viver com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ou você pensa que a vida vai durar para sempre? Não, a vida ela é uma temporada. Se nós hoje somos ensinados, é para que nós venhamos acolher grandes coisas da glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que o nosso galardão não se distancie de nós, como foi falado na pregação passada. Então, meus amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, então nós temos que nos mostrar a Cristo, para que no dia da sua revelação, Ele seja conosco e simplesmente se alegre com a nossa vida e no seu encontro conosco, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas também, nós temos que procurar, em toda a ocasião, que depois da morte, até mesmo minha, porque se eu vou morrer, você pode ainda ficar neste mundo. Se Deus não nos arrebatar antes, eu posso morrer a qualquer momento. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer já é lucro há muito tempo. Falo como o apóstolo Paulo falou. A morte hoje não me amedronta, porque se eu estou em Cristo, eu creio que o meu Senhor rico em glória vai me direcionar aos caminhos da sua salvação e ainda vai me dar o seu galardão. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nessas ocasiões que eu estiver ausente ou
outra pessoa, liderança, estiver ausente, você é que tem que crescer em virtude de fé e continuar a obra, a boa obra que começou. Você tem que dar seguimento como um discípulo fiel, como aquele que aprendeu as coisas de Deus da maneira certa e correta. Porque nós bem sabemos que esta virtude do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela não é fábulas, ela não é artificialmente composta, ela não é de particular interpretação humana, mas vem de uma majestade soberana, justa, de um juiz grandioso, de um juiz que está assentado num alto e sublime trono, que é rodeado de serafins, querubins, verdadeiros guerreiros, anciões, de um Deus que está sobre as nossas vidas como o soberano, como aquele que, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, se findou de eternidade em eternidade. E aquele que vem de eternidade em eternidade, vai um dia fechar essa história chamada humanidade. E vai cumprir a sua palavra, prendendo a todo demônio no inferno e lançando no mar do esquecimento, ou até mesmo sob trevas e escuridades, os seus que não seguiram a sua vontade. E ali haverá choro e ranger de dentes. É a palavra de Deus. Nós não podemos correr dessas coisas. A palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel. Portanto, o que nós recebemos hoje do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo recebeu do próprio Deus soberano. Essa honra e essa glória, ela é passada para nós hoje através do seu Espírito Santo. Então, essa magnífica obra e essa magnífica glória a respeito desta obra que nos é dada, nos foi dirigida pelo próprio Cristo em alta voz. Porque se ele ensina aos seus apóstolos, os seus apóstolos ensinam a outras pessoas, aos 70, esses 70 ensinam a 500, e esses 500 ensinam para o mundo, e aí o Evangelho chega até nós. Ela é passada de geração em geração, esse ensino. Porque passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. É isso que Deus está falando. É uma capacitação passada de geração em geração. E este Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele se compraz em nós. Ele se agrada de nós. Ontem eu estava no monte e ali eu estava fazendo as minhas orações por cima do monte e de repente eu vi 3 senhoras, 3 varoas chegar próximo ao pé do monte. E eu orando, o Espírito Santo falou assim, tu vai sentar lá naquela pedra, que eu vou mandar essas mulheres falar contigo. E eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu sentei lá na pedra. De repente a mulher cochichou de longe com a outra e falou desta forma, vamos cantar um hino para aquele varão. E a outra falou assim, mas o homem tá assim, distante, está longe. E ela falou, não, mas vamos lá. Aí de repente uma grita, ei irmão. Aí eu peguei, pois não. Aí ela falou, vem cá, que Deus mandou cantar um hino para você. Falei, glória a Deus, aleluia. E de repente elas cantou um hino tão maravilhoso que eu nem lembro que hino era aquele. Eu sei que eu me aquebrantei todo e comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, elas começaram a falar, ei, não te preocupa tu, porque Deus, Ele é contigo. Você é homem de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus é contigo, Ele levantará a sua obra nas suas mãos, varão. Não te preocupa tu. E eu estava lá em cima do monte, chorando, porque muitas coisas da parte do Senhor parece que são demoradas. Nós sabemos, ouvimos a promessa do Senhor, mas muitas coisas que parece que deveria acontecer na nossa vida não acontece. Mas eu estou ali, aos pés do Rei, aos pés do Todo-Poderoso, e Ele manda os seus profetas para falar com aquele que até mesmo entrega o recado a todo dia. Sabe o que significa isso? Que nós sempre vamos estar na dependência de Deus. Seja grande, seja pequeno, seja fraco, seja forte, todos nós haveremos de comparecer diante do juízo de Deus para dar ciência das nossas vidas para o próprio Deus. Mas isso eu busco todo dia. Ontem eu estava no monte. Hoje eu sou como o vento. Eu não sei se daqui a pouco, parando de pregar, vou ajoelhar na presença do Senhor novamente.
Porque quem me guia é o Espírito Santo. E farei a sua vontade até o final da minha vida, se assim Ele permitir. Então vamos ouvir esta voz dirigida do céu, através da sua palavra. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 19, 20 e 21, que a palavra de Deus é inspirada aos homens de Deus, separados pelo Espírito Santo, aos santos do Senhor, para que esses profetizem sobre a vida de um povo. O que eu estou fazendo aqui é levando esta profecia viva ao seu coração, para que você venha entender quais os caminhos que você deve seguir. Então, estando nós no Monte Santo do Senhor, se consagrando a Deus, temos essa firme palavra profética, vindo através da boca dos profetas, em oração, em hinos, em cânticos, ou até mesmo através da palavra de Deus, porque essa não passa, é imutável. Então nós temos que bem fazer em estar atento à voz do Senhor. Ora, se eu não tivesse atento à voz do Senhor ontem, eu não teria descido de cima do monte para ouvir um hino tremendo, poderoso, da parte do próprio Deus. Então, como a luz que ilumina em lugar escuro, assim é a palavra do Senhor. Assim somos nós que somos como candeia para este mundo. E se essa luz não iluminar em terra escura, em trevas, nós, para que servimos a Deus? Para que andamos na presença de Deus? Então nós temos que ser como o dia que amanhece, como a estrela da própria alva. A luz do Senhor tem que estar no nosso coração, para quando nós venhamos abrir a nossa boca, não falar mais nós, mas falar o próprio Espírito de Deus. Mas tudo isso é buscado na capacitação do joelho e na leitura da palavra. Ora, todos os dons nos é acrescentado gratuitamente, porque nós buscamos. A palavra do Senhor diz que todos os dons é dado para aquele que busca. Então, sabendo isso, que primeiramente nenhuma profecia da Escritura Sagrada, ela é de particular interpretação. Ela é de nós mesmos. Essa Escritura da Palavra de Deus não é nossa. Amém, amados? Não está partindo de nós. Mas nós estamos abrindo a nossa boca em Espírito. E o Espírito Santo vai te capacitando para que você seja grande, seja cabeça, não seja cauda. Ande por cima, não ande por baixo. Ande à frente e não ande atrás. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade minha ou sua. Ela não é produzida por vontade de homens, mas ela é produzida pelos homens que andaram com Deus, que falaram com Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo, que seguem os caminhos do Senhor em espírito e em verdade. Então, vamos fazer o que é certo. Vamos andar da maneira certa em Cristo Jesus. Vamos buscar essa capacitação de espírito, porque essas coisas espirituais vai se discernir sempre espiritualmente e nunca carnalmente. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, que cumpre esta profecia na sua vida, esta palavra inafável, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Deus que vive, o Todo-Poderoso. Que as palavras dessa profecia estejam nos vossos corações. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Glória a Deus!